Povo de Deus, a paz do Senhor. Hoje eu venho trazer mais um vídeo Tira Dúvidas que vocês pediram como os temas mais votados. E aí, pode ou não pode beber vinho, tomar cerveja, bebidas alcoólicas? Olha o que diz Eclesiastes 10:19. O vinho alegra a alma. Assista esse vídeo até o final para depois você tirar as suas conclusões. Vamos conferir um pouco mais a fundo? Agora só depois da vinheta. Muitas pessoas usam esse texto para insinuar de que o crente pode beber vinho, que o sangue de Jesus é vinho alcoólico, vinho que a gente conhece, de que na Santa Ceia deveria servir vinho, e que se Jesus não cobrar, posso beber vinho, o que tem? Eles usam esse texto, Eclesiastes 10:19, o vinho alegra a vida, ou a alma, dependendo da tradução. Salmo 135, versículo 10, se eu não me engano, diz que o vinho traz felicidade ao coração. Por que os textos falam isso? Mas antes de tudo, vamos abrir Provérbios, capítulo 20, versículo 1. Olha o que diz a Bíblia. O vinho é escarnecedor. Em outras traduções diz assim: o vinho leva à morte, e a bebida forte traz alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles é tolo. Versículo 2: a fúria do rei é como o rugido do leão. Quem provoca peca contra a própria vida. É uma honra para alguém ficar longe dessas coisas. Preste atenção. A Bíblia não pode ser contraditória. A Bíblia não pode dizer uma hora que o vinho traz alegria, que o vinho traz felicidade para a alma, e outra hora dizer que quem fica longe disso é uma pessoa honrada, é uma pessoa de bem, é uma pessoa inteligente. Ou outra hora dizer que o vinho traz destruição, alvoroço. Porque Eclesiastes 10:19 nós lemos, o vinho traz alegria. Salmo 135, o vinho alegra o coração do homem. Mas aqui em Provérbios 20:1, o texto diz que o vinho é escarnecedor. Você sabe quem na Bíblia é comparado aos escarnecedores? Os escarnecedores da Bíblia são aqueles que zombam de tudo que é sagrado, que zombam e denigrem tudo que se chama Deus. Então são os escarnecedores que zombam disso. Então aqui em Provérbios, por exemplo, o vinho está sendo representado pelo oposto do que vem de Deus, ou daquilo que é provido de Deus. Então como é que pode um texto supostamente apoiar a bebida do vinho e o outro dizer que não apoia, que é errado? Se nós não soubermos interpretar bem, a gente vai cair em uma heresia. E heresia é quando eu interpreto textos tão ruins, de uma forma tão errada, que a verdade bíblica se torne mentira. Então, como harmonizar esses textos? Na verdade, existem dois tipos de vinhos. Não existe só um tipo de vinho, existem dois tipos de vinho. O vinho bom e o vinho ruim. Porque os versículos, eles citam diferenças antagônicas entre esses dois tipos de vinho. O bom, aquele que traz alegria para a alma. E o ruim, segundo o texto bíblico, diz assim: quem toma dele peca. É uma honra se afastar dessas coisas. Naquela época, existia o vinho fermentado e o não fermentado. Até os romanos, da época de Jesus, sabia da existência dos dois vinhos. Quem tinha mais dinheiro não tomava o vinho alcoólico, que é o vinho ruim. Tomava do vinho bom, que é o suco puro de uva, pisado. Preste bastante atenção. Então havia essa diferença entre os dois vinhos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, o apóstolo Paulo vai dizer assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Existem coisas que Deus não precisa dizer. A gente é que tem que se colocar no nosso lugar. É permitido, mas convém para você? 1 Coríntios 10, versículo 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Você já viu alguém com a garrafa de vinho bebendo e dizendo: Deus, obrigado por isso. Ó, graças te dou, ó Pai. Agora comer eu já vi. Você faz uma mesa farta de comidas e diz: Senhor, obrigado por este alimento. Ou bebidas normais, obrigado por este alimento. Por isso Paulo disse: quer comais ou quer bebeis, ou qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. O vinho que traz alegria à alma é o puro suco de uva pisado. Porque esse tipo de vinho era usado na época para tratar até diversos tipos de doença. Eu não sei se vocês sabem, mas a estrutura da uva, mantido durante a fabricação do vinho sem álcool, ela pode curar doenças principalmente estomacais. É na uva, no suco de uva, que existem estruturas químicas que podem curar até alguns tipos de câncer. Por isso que lá na carta a Timóteo, Paulo vai dizer: Timóteo, toma um pouco do vinho
para tratar do teu problema de estômago. Que vinho era esse? Porque Timóteo, para quem não sabe, há grandes chances, isso é aceito pela maioria dos teólogos, tinham a possibilidade de ter gastrite. Se você for perguntar hoje aos médicos, doutor, eu posso tomar um vinho alcoólico, uma taça sequer alcoólico? Aí o médico vai dizer, tome e em seguida morra, porque o vinho alcoólico prejudica o estômago. Será que Paulo iria indicar esse tipo de vinho a Timóteo, que estava doente justamente do estômago? Agora pergunta para esse médico, eu posso tomar o vinho sendo suco de uva puro, sem álcool? Ele vai dizer, toma, porque tem propriedades medicinais e vai te ajudar com os teus problemas estomacais. Então o vinho feito puro do suco de uva sem álcool tem estrutura que traz saúde para o corpo. Então vinho bom e vinho mau. Vinho alcoólico e vinho não alcoólico. Decora isso aí, por favor. Aí o versículo 32 de 1 Coríntios 10 diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Você já viu um crente em Cristo tomar vinho em praça pública? Só toma escondido. Ué, não é permitido? Por que toma escondido? A Bíblia, vocês não dizem que a Bíblia permite, então por que não toma na frente das pessoas? Não é pecado, então por que está fazendo escondido? Se tá fazendo escondido é porque é errado. Ah, eu posso tomar vinho, mas eu não posso tomar na frente do irmão porque vai escandalizar. Vou perguntar de novo. E é certo? É correto? Eu não vou me aprofundar porque o tempo é curto e eu tenho que trazer algo mais objetivo. Abacuque capítulo 2, a partir do versículo 15. Olha o que a Bíblia diz sobre o vinho alcoólico. Ai daquele que der de beber ao seu próximo, diz Abacuque. Sabe o que isso significa? Aqui em Abacuque, ele deixa uma maldição para quem dá bebida para os outros. Uma maldição em nome de Deus e dita por Deus pela sua boca. Aí eu pergunto a você, Jesus, o Filho de Deus, pode cair em maldição? Não, porque se ele transformou aqueles barris de água em vinho para dar para o pessoal daquele casamento beber, ele deveria ter caído na maldição de Abacuque, porque o próprio Deus faz cumprir a sua palavra e o próprio Deus não quebra o que ele mesmo disse. A Bíblia diz que Deus é zeloso em cumprir a sua palavra. Então, se Jesus deu vinho alcoólico para o povo beber, ele caiu na maldição. Se ele caiu na maldição, ele é um amaldiçoado. E se ele é um amaldiçoado, não era para ser o filho de Deus. E a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Então, o vinho que Jesus deu naquele casamento nunca foi alcoólico. Porque ai de quem der de beber aos outros. E a Bíblia não pode se contradizer ela mesma. E tem mais. Lá naquela festa, quando o mestre Sala pega o vinho que Jesus transformou e experimenta, diz o texto que ele vai dizer, nossa, esse é realmente o melhor vinho. E o mestre Sala se espanta e diz, geralmente se dá primeiro o bom vinho, para depois servir o mau vinho, porque o mau vinho alcooliza as pessoas e deixam as pessoas sem a percepção de sabor. Mas aqui não, aqui serviu primeiro o mau vinho, para depois servir o bom vinho. Por quê? Porque aquele vinho não era alcoólico. Vamos seguir, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8. Diz assim, até os diáconos, igualmente, devem ser dignos homens e mulheres de palavras, não amigos de muito vinho e nem de lucro desonesto. O que Paulo está dizendo aqui? Timóteo, quando você for separar o diácono, se ele estiver preso ao mau vinho, ou se não se libertou do mau vinho, não consagra. Ou se for alguém que lucra demais, mais do que se deve, também não consagra. E eu termino o vídeo trazendo Efésios, Novo Testamento, para não dizer que eu usei só o Antigo. Olha o que diz Efésios capítulo 5, versículo 18. Quem quiser ver o vídeo completo, eu tenho um vídeo completo aqui no meu canal no YouTube, só colocar é pecado beber vinho. Efésios 5, 18. Diz assim a palavra, não se embriaguem com vinho, pois ele leva à devassidão. Devassidão é o estado mais baixo da prostituição. Olha o que o vinho faz. O mau vinho, olha o que ele faz. Então o versículo diz, não se embriaguem com o vinho, que leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo, falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças a Deus, ao Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo assim, não beba vinho, mas se encha do Espírito Santo. O que Paulo está fazendo? Paulo está dizendo que o contrário de se encher do Espírito Santo é se encher de vinho. Você não está entendendo, vou repetir. Ele está dizendo o seguinte, quem vive bebendo esse tipo de vinho, ou qualquer bebida alcoólica, não pode ser cheio do Espírito Santo, porque uma coisa é totalmente contrária à outra, entendeu?
Quem toma vinho escondido nunca vai ser cheio do Espírito Santo. Sempre vai depender dos outros para orar, para buscar. Então, quando alguém chegar para você e dizer assim, prove na Bíblia, que a Bíblia proíbe beber uma cerveja ou um vinho, ou então se ele disser que o vinho bíblico não é alcoólico, prova aí na Bíblia, sabe o que você vai dizer para ele? Nada. Sabe por que você não vai dizer nada? Porque as pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas querem ouvir o que acomoda o seu coração, o que convém a elas. Ainda tem gente que diz assim, eu vou beber e eu bebo e Jesus nunca me incomodou, nunca reclamou. Eu não me sinto pesada com isso, com essa situação. Escuta isso aqui, Deus não vai falar o que Ele já deixou escrito. Não vai. A manifestação do dom de Deus através da revelação, do sonho ou de qualquer outra maneira sobrenatural só vem na vida do crente quando não está escrito, porque quando está escrito, Ele não fala mais. Preste atenção. Quem faz essas coisas, que toma vinho, né? Que gosta de vinho, pode prestar atenção, não gosta de orar, não gosta de buscar, não gosta de se dedicar à obra de Deus. É pessoas que na maioria das vezes são atribuladas. Tem as suas exceções, mas a maioria é assim. Chama palavrão, falta ao culto, mente, gosta da música do mundo, porque quem bebe vinho também gosta de música do mundo. Uma coisa leva a outra, um abismo leva o outro. Pode prestar atenção, é uma coisa atrás da outra. Ou você acha que para o ser humano se desviar de Deus, ele se desvia de uma vez? Não. Ele começa se desviando de baixo, de pouquinho em pouquinho. E Satanás tem pego muita gente no vinho. Então não adianta você falar para quem não quer ouvir. Paulo também disse no Novo Testamento que muitos buscariam ensinos de mestres que convém a eles, que convém aos seus próprios pecados, que passe a mão nos seus erros, porque a sã doutrina causará comichão nos seus ouvidos. Então, espero que eu tenha sido claro o suficiente. Temos um vídeo completo aqui no YouTube e eu espero você, tá bom? Deus abençoe você em nome de Jesus.